Bom dia! Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila aberta, apostila do segundo bimestre, na página 453. Nós vamos dar início ao módulo 19. Divisão de números racionais na representação decimal. Vamos para a imagem de abertura do módulo. Se para cada receita de milkshake eu preciso de uma xícara ou 0,2 litros de leite e eu tenho 2 litros na geladeira, quantas receitas conseguirei fazer? Eu tenho que pensar quantas vezes o 0,2 cabe em 2 litros. É uma ideia de divisão, ok? Mas também podemos resolver através da ideia de proporcionalidade. Nós sabemos que uma xícara tem 0,2 litros. Eu quero saber quantas xícaras tem em 2 litros. Pensem comigo. Do 0,2 para ele se transformar em 2, será uma multiplicação por 10. Eu vou fazer a multiplicação aqui para vocês entenderem. 0,2 multiplicado por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a direita. Fica 0,2,0. Nós sabemos que não tem necessidade de colocar esse zero, nem o zero do final. Então, 0,2 litros vezes 10, 2 litros. Então, quantas receitas conseguirei fazer? Quantas receitas? 10 receitas. Agora aqui embaixo. Quantos 0,2 litros você acha que cabem em 2 litros? Resposta: quantos? 10. Nós vimos que são 10 vezes. Então, 0,2 litros cabem 10 vezes em 2 litros. Que operação devemos fazer? Devemos fazer a divisão e nós vamos aprender agora, na próxima página. Divisão. Para explicar para vocês, nós utilizamos a multiplicação, que é a ideia de proporcionalidade. Combinado? Agora vamos para a próxima página. Página 454, a divisão. No caderno 1 e em módulos anteriores deste caderno, você teve a oportunidade de revisar características das 4 operações e ampliar o estudo com a divisão com números naturais. Então, nós já trabalhamos situações em que a divisão era necessária. Neste módulo, você vai conhecer os procedimentos para se dividir dois números racionais na representação decimal. Nós vamos aprender a dividir números na forma decimal, com vírgula. As relações e propriedades estudadas anteriormente são fundamentais para que você entenda tais procedimentos e possa criar estratégias pessoais para realizar cálculos de divisão. Agora, procedimentos para a divisão de dois números racionais na representação decimal. Primeiro exercício. Considere a divisão 16 dividido por 2. Para cada item, realize a operação indicada e a seguir responda à questão formulada. Letra A. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for
multiplicado por 2. Então, vamos analisar. Nós temos o dividendo, que é o primeiro termo da divisão. O segundo termo da divisão é o divisor. O resultado é o quociente. Dividendo, divisor e quociente. 16 dividido por 2. Qual é o resultado de 16 dividido por 2? 8. Qual é a nossa justificativa? 8 vezes 2, 16. Agora, o dividendo foi multiplicado por 2. 16 vezes 2 fica 32. O nosso dividendo agora é 32. O divisor, ele continua sendo 2. 32 dividido por 2. O que acontece? Qual é o nosso quociente? 16. Ocorreu uma mudança no nosso quociente. O nosso quociente era 8. Nosso quociente se transformou em 16. Ele foi multiplicado também por 2. 8 vezes 2, 16. Então, 16 dividido por 2 é 8. 16 vezes 2, 32. 32 dividido por 2, 16. O que aconteceu com o quociente? De 8 para 16 foi multiplicado por 2. Então, letra A. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 2? O quociente ficará multiplicado por 2. Essa é a resposta aqui da letra A. Resposta: o quociente, que é o resultado da divisão, o quociente ficará multiplicado por 2. Então, o dividendo foi multiplicado por 2. O divisor foi mantido, ele permaneceu o mesmo. O que aconteceu com o quociente? Com o resultado da divisão, ele também foi multiplicado por 2. Agora, vamos para a letra B. Agora, nós temos 16 dividido por 8. 16 dividido por 8, 16 dividido por 2, 8. Agora, o que vai acontecer? O dividendo você mantém, o divisor vai ser multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 16 dividido por 4 fica 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Atenção, o quociente de 8 se transformou em 4. Ele foi dividido por 2. Então, nós tínhamos 16 dividido por 2, que o resultado é 8. O 16, que é o dividendo, foi mantido. O divisor 2 foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 16 dividido por 4, 4. O 8, que era o quociente da primeira divisão, agora se transformou em quem? Em 4. O que aconteceu com ele? Ele foi dividido por 2. Então, o que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 2? O quociente, o que aconteceu com ele? Do 8, ele se transformou em 4. O quociente ficará dividido por 2. Vamos anotar a resposta. O quociente, que é o resultado da divisão, ficará dividido por 2. Agora vamos para a letra C. Agora, a letra C. Nós temos 16 dividido por 2, que continua sendo 8. O que acontece agora? O dividendo 16 multiplicado por 2. 16 vezes 2, 32.
O divisor também foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 32 dividido por 4. Olha que interessante. O que aconteceu com o quociente da primeira e da segunda operação? Os quocientes ficaram o quê? Iguais. Então aqui o resultado, o quociente, permanece. Ele não se altera. O resultado, o quociente da divisão não se altera quando o dividendo e quando o divisor são multiplicados por um mesmo número. Nós já havíamos estudado essa propriedade lá no caderno 1. Então, o dividendo foi multiplicado por 2. 16 vezes 2, 32. O divisor também foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Os quocientes ficaram iguais, porque o dividendo e o divisor foram multiplicados por um mesmo valor. Então, nós temos que 16 dividido por 2 é 8 e 32 dividido por 4 também é 8. Agora, a nossa pergunta: o que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 2 pelo mesmo número? O quociente permanecerá o mesmo. Vamos anotar aí. O quociente permanecerá o mesmo. Agora, nós vamos para a letra D e a última da página 454. Letra D. 16 dividido por 2, nós já sabemos que o resultado é 8. Agora, o 16 vai ser multiplicado por 10. 16 vezes 10 fica 160. Então, o nosso dividendo foi multiplicado por 10. O divisor, 2 vezes 2, o divisor foi multiplicado por 2 e nós ficamos com 4. Agora, nós temos 160 dividido por 4. 160 dividido por 4 é 40. Agora, vamos comparar os quocientes. O quociente da primeira, 8. O quociente da segunda, 40. O quociente aqui foi multiplicado por quem? 8 vezes quem? É 40. O quociente foi multiplicado por 5. Então, o que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 2? Resposta, vamos lá. Resposta: o quociente ficará multiplicado por quem? Por 5. O quociente ficará multiplicado por 5. Desses 4 que nós fizemos, o que é importante lembrar? Que o quociente não se altera quando o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número. E nós vamos usar essa propriedade para as divisões de números decimais. Vamos para a próxima página? Página 455, questão número 2. Considere a divisão 150 dividido por 3. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? Então, vamos lá. 150 dividido por 3, 150 dividido em 3 partes iguais, nosso resultado é 50. 150 vezes 10, nós vamos aumentar um zero, fica 1.500. E 1.500 dividido por 3 fica 500.
O que aconteceu com o nosso quociente, com o nosso resultado? De 50 se transformou em 500. Ele foi multiplicado por quê? Por 10, certo? Então, se o dividendo foi multiplicado por 10, o nosso quociente também foi multiplicado por 10. Vamos colocar aqui a resposta. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? O quociente ficará multiplicado por 10. Anotem aí. O quociente ficará multiplicado por 10. Agora nós vamos para a letra B. Letra B. O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? Nós sabemos que 150 dividido por 3 é 50. Agora o 150 permanece, 3, que é o divisor, será multiplicado por 10. 3 vezes 10, 30. O que nós podemos fazer quando o dividendo e o divisor terminam em zeros? Nós podemos aqui eliminar esse zero, fica 15 dividido por 3, 5. E se você não eliminar o zero, 150 dividido por 30 é 5 do mesmo jeito. É só uma dica para facilitar. Vamos pensar no quociente. De 50 se transformou em quem? Em 5. Ele foi dividido por 10. Agora vamos colocar nossa resposta. O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? O quociente ficará dividido por 10. O quociente ficará dividido por 10. Agora nós vamos para a letra C. Letra C. O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10, pelo mesmo número? Vocês já se lembraram? Prestem bastante atenção. 150 dividido por 3 fica 50. Agora nós vamos multiplicar 150 por 10, 1.500. 3 vezes 10, 30. 1.500 dividido por 30. Pensando na regrinha que eu ensinei, eu posso aqui eliminar o zero, que é o mesmo que 150 dividido por 3. Por isso, os resultados são iguais, 50. Então, 1.500 dividido por 30 também é 50. O que aconteceu aqui? 50 e 50, os quocientes ficaram o quê? Iguais. O quociente aqui permanece. Quando o quociente permanece, quando o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número. Agora vamos para a resposta. O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10? O quociente permanecerá o mesmo. Anotem aí. O quociente permanecerá o mesmo. Agora nós vamos para a letra D e o último. Letra D. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 100?
150 dividido por 3, nós já sabemos que é 50. 150 vezes 10 fica 1.500. 3 vezes 100, 300. Pensem comigo, eu posso aqui eliminar 2 zeros. Eu fico com 15 dividido por 3, 5. Então, 1.500 dividido por 300 é 5. O que aconteceu aqui com o quociente? De 50, ele se transformou em 5. Ele foi dividido por 10. Vamos, então, para a nossa resposta. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 100? O quociente ficará dividido por 10. O quociente ficará dividido por 10. Agora nós temos a síntese 1. Procedimentos adotados na divisão de números naturais com resto zero, divisões exatas. Observe os resultados dos exercícios anteriores, nos quais todos os números são naturais e as divisões são exatas, todas têm resto igual a zero. Acompanhe a síntese dos procedimentos que foram explorados. Item 1. Numa divisão, se o dividendo for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente também ficará multiplicado por esse número, como nós vimos no exemplo 2A. O 150 foi multiplicado por 10 e o quociente 50 também foi multiplicado por 10. Item 2. Numa divisão, se o divisor for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente ficará dividido por esse número, como nós vimos no item 2, na letra B. O que aconteceu? O 3 foi multiplicado por 10 e o quociente foi dividido por 10. Item 3. Numa divisão, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número natural diferente de zero, o quociente permanecerá inalterado, permanecerá o mesmo. É o que nós vimos no item C da questão 2. Agora tem um quadro aqui num tom de amarelo. O procedimento 3, quando o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número e o quociente não se altera, é fundamental para a divisão de números racionais na representação decimal. Por isso, vamos chamá-lo de propriedade fundamental. Então, eu quero que vocês grifem o item 3. Ele é a propriedade fundamental. Multiplicar o dividendo e multiplicar o divisor por um mesmo número natural faz com que o quociente permaneça o mesmo. Tudo isso foi uma introdução para nós nos lembrarmos dessa propriedade, que é muito importante. Então não se esqueça, propriedade fundamental. Quando o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número natural diferente de zero, o quociente ele permanece o mesmo, ele fica inalterado, ele não sofre nenhuma mudança, ok? Qualquer dúvida vocês já sabem, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!